E aí, tudo certo? Vamos começar a estudar os povos da antiguidade, conhecendo um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Então, esse nome difícil, Mesopotâmia, quer dizer terra entre rios, porque, como você pode ver aqui no mapa, esse território ficava no meio de dois rios, entre o rio Eufrates e entre o rio Tigre. Então, foi no meio desses dois rios, o Tigre e o Eufrates, que nasceu a Mesopotâmia. Essa região aqui fica onde atualmente estão esses países aqui, ó. Iraque, Síria, o Kuwait, o Irã. Então, a Mesopotâmia ficava na região onde hoje é o Oriente Médio, lá na Ásia, tá? Então, assim, ó, aqui a gente tem esse pedacinho aqui, é o que ainda sobra da África. Provavelmente, então, né, como ser humano moderno, o Homo sapiens sapiens, saiu do continente africano, ele atravessou aqui essa região, né, caminhando, e saiu da África em direção à Ásia. E os primeiros povos, então, da antiguidade vão surgir aqui nessa região, na região chamada Crescente Fértil. Tinha esse nome porque era uma região onde era possível fazer boas plantações. Porém, essa região é uma região cheia de montanhas, é uma região cheia de desertos, e como é que eles conseguiam, mesmo assim, produzir alimentos? Porque eles começaram a produzir tecnologia a partir daquilo que o rio proporcionava para eles. Os rios Tigre e Eufrates, que são esses que estão aparecendo aqui nessa imagem, aqui é o encontro dos dois rios, tá? Eles vêm na mesma direção ali, chega um momento onde eles se encontram. Eles aproveitavam as cheias desse rio, porque havia alguns períodos do ano em que o rio enchia, e aí nas margens do rio eles plantavam aquilo que eles necessitavam. Então, o cultivo de alimentos e a criação de animais começa nessa região porque ela era uma região fértil. Eles passaram a desenvolver algumas técnicas que permitissem utilizar melhor o rio. Que técnicas eram essas? Os canais de irrigação, que eram aberturas que eles faziam nas margens do rio, na terra, nas margens do rio, que permitia que, quando o rio enchesse, o rio fosse no caminho daqueles canais, no caminho aqueles buracos que eles faziam para que a água chegasse até as plantações. Ou eles também produziam diques, que eram áreas onde eles represavam, deixavam a água fechadinha ali, formando um laguinho, para que eles pudessem utilizar também aquela água para o dia a dia deles e também para a agricultura e para a criação de animais. Então, a gente está falando aqui de povos que vão surgir logo no finalzinho lá da pré-história. Vão formar as primeiras aldeias, aos poucos vão formando as primeiras cidades. Quando eles vão, então, se organizando várias cidades com características comuns, com uma cultura parecida, com uma língua parecida, com um jeito de pensar parecido, com hábitos parecidos, eles vão formando então uma civilização, vão formando um grande povo organizado, bem estruturado, que aí vai ter toda uma organização social, vai ter toda uma organização política de quem manda, quem paga impostos, quem controla esses impostos, quem cuida da vida social como um todo. Então, aos poucos, eles vão se organizando enquanto sociedade, formando esses primeiros grandes povos. Desde o ano 8000 a.C., mais ou menos, então há 10.000 anos atrás, essa região já era habitada por diferentes povos, tá? Que aos poucos foram se organizando e formando povos maiores e melhor organizados. Aqui, nesse mapa, aparecem alguns deles: os assírios, os acádios, os sumérios, os caldeus. Percebam que eles viviam nas margens dos dois rios, tá? Aqui estão os dois rios, ó, esses pintadinhos em azul, o rio Eufrates desse lado, o rio Tigre do outro lado. Percebam que os povos eles vão surgindo nas margens desses rios, pertinho desses rios. Olhem as cidades, essas bolinhas pretinhas aqui são as primeiras grandes cidades, tá? Notem que essas cidades também estão pertinho dos rios, porque elas utilizavam de tudo que o rio podia fornecer para eles poderem viver. Então, desde usar o rio para o seu dia a dia, tomar banho, usar para fazer comida, usar para produzir cerâmica, produzir outras coisas, né? Até eles poderem utilizar o rio para poder plantar, para poder criar os animais. Alguns povos, eles já habitavam a região, como é o caso dos assírios, tá? Os assírios nascem aqui, surge aqui esse povo dos assírios. Alguns outros vão chegando aos poucos. Eles ficam sabendo da riqueza dessa região para a produção de alimentos e acabam se aproximando
desses povos que já viviam ali. Nem sempre a convivência entre esses povos vai ser pacífica, muitas vezes um povo vai acabar derrotando o outro povo, dominando o outro povo, mas entre esses povos vai haver uma troca de culturas, né? Eles vão aprender muito um com o outro, aquilo que o outro povo já sabe vai servir de aprendizagem, e eles vão trocando informações, trocando cultura, desde a língua, né, a forma de falar, a forma também de escrever, porque esse povo vai começar a usar a escrita, até a maneira como eles usam para as tecnologias, como para produzir embarcações para o comércio, para produzir armas para a guerra. Então eles vão trocando culturas, aprendendo um com o outro. O primeiro grande povo a surgir nessa região foram os sumérios. Eles se organizaram já lá no ano 3500 a.C., ou seja, há mais ou menos 5500 anos atrás. Eu vou colocar num card que vai aparecer aqui em cima como era a vida lá no final da pré-história. Esse povo vai surgir já depois da pré-história, né? Do que a gente chama de história antiga, na antiguidade. Esse povo já passa a produzir mais alimentos do que eles eram capazes de consumir, e isso vai começar a mexer na organização da sociedade. Vamos associar como era a vida na pré-história com a nossa vida atual. Hoje em dia, quando a gente acorda de manhã, a gente vai procurar o que comer. Em casa, dentro de casa, vai ter o que comer. E aí a gente vai se alimentar do que tem ali, né? Daí, quem vai preparar o almoço lá, abre a geladeira, olha o que tem na geladeira e decide o que vai ser feito de almoço. Na pré-história, lá no Paleolítico, não tinha geladeira. Então eles acordavam de manhã, não tinha comida, porque eles não tinham de onde tirar essa comida que eles guardaram do dia anterior. Até porque eles não guardavam, porque se eles guardassem, atrairia animais, os animais iriam atacá-los, então eles não podiam guardar comida. Então, eles acordavam de manhã e tinham que sair para caçar, e tinham que sair para coletar alimentos. Então a vida deles era sair em busca de alimentos. No Neolítico, eles já plantavam, eles já criavam animais, então eles já tinham um pouco mais de alimento próximo deles. Mas igual, eles precisavam se preocupar com essa produção de alimentos, porque se eles plantassem uma vez lá e deixassem a plantação solta, abandonada lá, animais viriam comer, então eles precisavam estar sempre em cima daquela plantação e precisavam estar sempre cuidando, criando os seus animais. Então, preparar, cuidar do alimento tomava muito tempo deles. Com o passar do tempo, com as novas práticas de agricultura e cada vez eles produzindo mais alimentos, com o tempo não era mais preciso que toda a população cuidasse da agricultura e da criação de animais, como é hoje, né? Se hoje a população do mundo inteiro só plantasse e só criasse animais, a gente teria uma produção de alimentos absurda que seria muito maior do que a capacidade de toda a população do mundo poder comer. Então, com o tempo, eles foram percebendo que algumas pessoas podiam não trabalhar na criação de animais e nem trabalhar na agricultura. Podiam fazer outros trabalhos, como, por exemplo, produzir tecidos. Eles precisavam de roupas. Não dava mais para só sobreviver de roupas de animais que eles caçavam. Então eles precisavam produzir roupas também. Então alguns vão trabalhar como tecelões. Outros vão ter que produzir equipamentos onde eles possam guardar aquilo que eles produziram. E aí vai ter alguns que vão trabalhar como ceramistas, produzindo cerâmica para poder produzir potes onde eles possam guardar alimentos, panelas onde eles possam cozinhar alimentos, pratos onde eles possam comer esses alimentos. Então, os ceramistas também vão ganhando espaço nessa sociedade. Os carpinteiros, aqueles que trabalham com a madeira para produzir diferentes móveis para casa, ou mesmo para poder pensar em como fazer uma casa em madeira. Então, aos poucos, vão surgindo outras profissões. E uma delas vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa história antiga, desses primeiros povos da antiguidade, que é o comércio. Aquilo que sobrava, aquilo que eles tinham a mais, eles podiam comercializar, ou seja, eles podiam fazer uma troca com um outro povo. Digamos que tem um povo que mora de um lado do rio Tigre e outro que mora do outro lado do rio Tigre. Se desse lado eles produzem um alimento que do outro lado não é produzido, eles podem trocar produtos. O que é produzido de um lado é trocado pelo que é produzido no outro. Assim vai surgindo o comércio. E aí vai surgir uma figura chamada comerciante. O comerciante ele podia trabalhar dentro da própria cidade, como ele podia sair com as suas embarcações, com seus navios e ir em direção a uma outra cidade, comercializar, trocar os seus produtos. Então, os sumérios vão ser um povo que vai usar bastante já o comércio e por causa da utilização do comércio, eles vão ser o primeiro povo a utilizar a escrita. Eles vão ter que registrar
aquilo que eles comercializavam. É por causa do comércio que vai surgir a escrita, pela necessidade de anotar, de marcar aquilo que era comercializado. Lembra que eu comentei já com vocês que a pré-história, ela é pré porque ela ainda não tem a escrita, porque o registro da história ainda não é escrito, ele é só por desenhos ou só por resquícios arqueológicos. Então, agora já tem a escrita. Então, agora a gente já pode saber o que aconteceu no passado, saber o que aconteceu com esses povos, porque eles deixaram de diversas maneiras registrado. Notem por essa imagem que já tem toda uma organização dessa sociedade, né? Eles já estão, podemos perceber ali diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de roupas, um rei ali sendo carregado, um templo gigante aqui que a gente vai chamar de zigurate, que lá no alto vai ter o santuário onde vai ser feita as oferendas aos deuses. Então já tem toda uma organização social para esse povo. A escrita deles era muito diferente da nossa. Ela se utilizava de símbolos. Então esses símbolos podiam ser de algumas letras. Aqui isso são letras, tá? Que estão ou números que estão colocados aqui nessas tabuinhas que eles faziam de argila, que depois eram colocadas ao sol. E aqui também podia ser simbolizado por imagens, tá? Então esse tipo de escrita, que a gente chama de escrita cuneiforme, porque ela era feita com cunha, ela era feita com palito afiado na ponta em formato triangular, onde eles então cunhavam, onde eles então riscavam ali na argila e faziam os símbolos para poder representar aquilo que eles haviam comercializado. Um outro povo que surgiu nessa região foram os acádios, que passam a dominar esse território a partir do ano 2340 a.C. Percebam que esse povo já tem uma organização muito maior, né? Ela já tem algo que nós conhecemos bastante hoje, que são os muros. Essa civilização passa a utilizar muros ao redor das suas cidades como uma forma de proteção, porque com o passar do tempo, com as cidades começando a se organizar, aquelas cidades que eram melhor organizadas passaram a sofrer muitos ataques de povos vizinhos. Então, proteger, murar, encher de muros ao redor das cidades era uma forma de protegê-la de ataques inimigos. E essa proteção que os acádios criaram, ela também está muito ligada ao primeiro governo centralizado. O primeiro povo que vai ter um governo que vai centralizar todas as decisões nele. Então vai ter um rei que vai tomar todas as decisões para todo aquele povo. Mais ao sul vai surgir um outro povo, os babilônios ou amoritas. Esse povo também vai constituir um grande império. O mais famoso dos imperadores desse povo é o Hammurabi. Ele ficou conhecido por causa do código de leis que ele criou, né? O Código de Hammurabi. Aqui ó, vocês percebam ele no seu trono, e aqui embaixo ó, tem todas as leis criadas por ele. Aqui tem está ampliado, né? Quais são essas leis. Lógico, nós não conseguimos identificar porque a gente não conhece esse tipo de escrita cuneiforme que eles utilizavam. Mas aqui estavam colocadas todas as leis. Por que colocar leis? Porque se a gente for pensar como o ser humano foi se desenvolvendo ao longo da história, lá na pré-história não havia nenhum tipo de lei geral para o seu povo, né? Então quem comandava, o líder do bando, é que determinava essas leis, essas regras de convivência. Com o passar do tempo, quando a população começa a se reunir em grandes povos, era necessário ter uma lei para que todos cumprissem a mesma lei. Então, cada país hoje, cada nação, segue um conjunto de leis. O Império Babilônico passou a seguir essas leis, as leis determinadas no Código de Hammurabi. Era uma forma de manter a população sabendo o que podia, o que não podia fazer e, se fizesse aquilo que não podia, qual seria a punição pelo erro cometido. Só que mesmo um império poderoso como o Império Babilônico, ele sofreu ataques, como é o caso do ataque que ele sofreu dos cassitas, um outro povo que vivia naquela região da Mesopotâmia que vai acabar dominando o império dos babilônios. Algo que permitiu que os cassitas pudessem ter uma força militar maior era o domínio que eles tinham de vários animais que eles criavam. Um deles era o cavalo, e com o domínio do cavalo, eles passaram a usar o cavalo também na guerra, e isso permitiu maior agilidade na guerra para eles, e com essa maior agilidade, eles conseguiram derrotar o Império Babilônio. Outro povo que habitou essa região, só que eles viviam mais ao norte, eram os assírios, que dominaram a região da Mesopotâmia a partir dos anos 1300 a.C.
O que fez os assírios se expandirem é que o solo do local onde eles viviam era um solo mais pobre, e à medida que eles foram sabendo que a região mais ao sul tinha um solo mais fértil, eles passaram a atacar outros povos. E para poder atacar e vencer outros povos, eles se especializaram na guerra. Então, os assírios vão ser um povo fortemente guerreiro. As imagens aqui mostram um pouquinho disso, né? Eles já usavam, então, o conhecimento do cavalo na guerra, eles tinham arqueiros, que era uma forma de não chegar tão perto do adversário, mas conseguir acertá-lo de longe. Eles usavam escudos e lanças, como também é possível identificar aqui. Eles usavam carros de guerra, que eram, na verdade, né, tipo carruagens usadas especificamente para o conflito. Isso permitia maior mobilidade, permitia que eles lutassem com maior rapidez. Quando eles atacavam um povo que não tinha esses mesmos truques, essas mesmas armas de guerra, essas mesmas táticas de guerra, esse povo facilmente era derrotado pelos assírios, porque eles tinham um domínio da guerra, um preparo para a guerra muito maior. Eles eram muito cruéis com seus adversários como uma forma de abalar a resistência deles, né? Como uma forma de impedir que abalar um pouco a moral do seu inimigo, né? Então, eles faziam atos bastante violentos, né? Como cortar dedos, orelhas dos seus adversários e assim tentar enfraquecer o seu exército inimigo. E eles também escravizavam aqueles que perdiam a guerra para eles. Então, os povos perdedores, eles se tornavam prisioneiros de guerra. Eles eram escravos, prisioneiros de guerra. Então, eles não nasciam escravos, eles se tornavam escravos a partir do momento que perdiam a guerra. Eles viravam escravizados daqueles que venceram. Então, os assírios passam a utilizar a força de guerra, as táticas, o conhecimento que eles tinham de guerra, para dominar territórios e dominar população ao redor da Mesopotâmia. E o último grande império da Mesopotâmia foi o dos caldeus, também conhecido como o Novo Império Babilônico, que dominou durante o período de 612 a 539 a.C. O mais famoso dos imperadores desse Novo Império Babilônico dos caldeus foi o Nabucodonosor. Esse rei, ele ficou muito famoso porque ele tinha os jardins suspensos no seu palácio. Era uma forma dele mostrar a grandiosidade, né, o poder que ele tinha, porque os povos que vinham de longe já enxergavam o seu poderio, porque de longe enxergavam um grande palácio com grandes jardins. Esses jardins, né, que tinham árvores enormes, como vocês podem perceber aqui. Isso para mostrar o seu poderio, a sua força. E assim o adversário, quando chegasse perto e visse a grandiosidade do seu império, já tinha até medo de atacar, né? Porque imaginava que tendo um palácio daqueles, com uma estrutura daquelas que eles nunca tinham visto antes, o poder militar que eles tinham também devia ser gigantesco. Então, assim, os caldeus conseguiram se sustentar como um grande império durante algum tempo, até que Ciro o Grande, o imperador dos persas, consegue derrotar os caldeus e assim chega ao fim esse império. Como vocês podem ter percebido, ao longo do que eu fui apresentando, foram surgindo vários impérios, né? E todos eles foram chegando ao fim. Esses impérios foram sendo derrotados sempre por um inimigo mais forte. Esses foram os principais povos da Mesopotâmia, mas a gente tem que entender um pouquinho como é que era a organização de todos esses povos, né? Então ainda tem aí, ó, as cenas do próximo episódio, onde vocês vão ver como é que eram os zigurates, essa estrutura religiosa, como é que se organizava a sociedade e como a gente pode ver isso, por exemplo, no estandarte de Ur que está aparecendo aí. É um resquício, que é algo que esse povo deixou para a posteridade. E ali a gente pode entender muito sobre essa sociedade. Mas isso a gente comenta no próximo vídeo. Até lá!